Olá, tudo bem? Sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. É um prazer ter você por aqui e poder compartilhar da palavra de Deus. Sendo assim, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Essa palavra eu estava meditando hoje e Deus falou poderosamente comigo e eu tenho certeza que pode falar poderosamente com você. Basta que você entenda que esse Deus existe e de que ele não está indiferente ao que você está vivendo. Talvez hoje você esteja desanimado com algumas coisas na sua vida, mas esse texto aqui, ele vem como resposta de Deus para trazer renovo para você. Esse texto está registrado em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, onde Paulo, que é o escritor de Coríntios, escreve assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia. O que Paulo quer dizer a essa igreja de Corinto é que nós devemos ter em mente e ter na nossa visão natural e espiritual que as coisas que vivemos nesse tempo presente, elas não são a medida de comparação com o que está por vir para nós. Porque o que está por vir para nós é muito glorioso, é muito grandioso. E isso deve renovar a nossa esperança. Então ele diz, por isso, ou seja, ele está argumentando aqui sobre algo que ele já falou anteriormente. Vamos ver? No versículo 8 ainda desse capítulo 4 está escrito assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então Paulo argumenta aqui que existem sim situações adversas sobre a vida do cristão, sobre a vida de todos nós, tá? Mas junto com a prova, com a tribulação, tem também escape de Deus, tem socorro de Deus, tem auxílio de Deus. Você consegue enxergar nos momentos de tribulação o auxílio de Deus, o socorro, a ajuda de Deus? Ela está lá, mas muitas das vezes estamos tão focados no problema que nós não enxergamos que Deus está nos auxiliando. Se estamos de pé, muito provavelmente é devido a esse auxílio de Deus, a essa força de Deus. E reconhecer que somos ajudados por Deus vai nos fortalecer e vai nos desanimar. Por isso ele diz, por isso não desanimamos. Então, tribulações, situações adversas, coisas que não queremos que aconteça, elas vão acontecer, porque a palavra de Deus não nos isenta disso. Ela diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, assim como a chuva e como todas as coisas vão acontecer. Para quem é bom, para quem é mau, para quem teme a Deus, para quem não teme a Deus, para quem reconhece que existe um Deus, para quem não reconhece, essas coisas virão. E ele está dizendo, vem essas coisas, mas não estamos sozinhos. E é a mesma coisa que Jesus disse quando ele falou aos seus discípulos, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Quando ele diz tenham bom ânimo, acreditem que vocês não estão sós, porque Jesus também disse isso, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É perceber, é saber que Jesus está agora do teu lado, do meu lado, e ele tem força, ânimo para nos dar, para compartilhar conosco. E Paulo continua dizendo aqui, agora no versículo 14, eu posso compartilhar com você. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, ele coloca aqui Jesus como figura de referência, mostrando que Jesus foi morto, sim, mas Deus o ressuscitou.
E o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar dos mortos também vai nos fazer ressuscitar eternamente com ele na glória. A mesma bênção que Jesus recebeu como homem é a bênção que está destinada a todo homem que crer em Jesus como seu Salvador. Isso não é glorioso? Isso deveria te animar já. Por isso ele diz, por isso não desanimamos, por esses argumentos. Tem aflição? Tem dificuldade? Tem luta? Tem. Mas você, como filho de Deus, tem também auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Você não está sozinho, desamparado. Deus tem força para te dar. E é isso que Paulo está dizendo nesse versículo 16 do capítulo 4. O nosso exterior, né? Ele diz, não desanimamos, por isso não desanimamos, porque temos socorro de Deus. Ainda que o nosso homem exterior se desgaste, se corrompa, isso é natural. À medida que vamos vivendo, as nossas forças vão diminuindo, a eficácia do nosso corpo vai diminuindo, o nosso ânimo, a nossa disposição vai diminuindo. Por quê? É o desgaste natural da matéria. A matéria desgasta. Mas nós não somos só matéria. Nós somos corpo, matéria, alma e espírito. E se a matéria desgasta, é o que Paulo está dizendo, contudo, o nosso homem interior, o espírito, a alma nossa, ela se renova a cada dia, se estivermos conectados com a fonte de energia. Porque é como um aparelho. Se ele estiver ligado na eletricidade, ele vai estar abastecendo, mas se ele estiver desconectado, ele também vai somente se desgastando. Então o nosso espírito precisa estar conectado com Deus. Por isso é importante fazermos devocional, meditarmos na palavra, conectarmos espiritualmente com o eterno, com o nosso Criador, para que sejamos renovados dia a dia. Paulo está falando aqui a cristãos, e esses cristãos precisariam, como nós hoje, cristãos, precisamos nos conectar a cada dia com o Senhor. Para quê? Para que sejamos renovados diariamente. Não adianta para um cristão querer se renovar somente no final de semana, no culto de domingo. Não funciona, não vai dar certo. Por quê? Porque precisamos ser renovados dia após dia. E essa renovação vai acontecer à medida que buscarmos ao Senhor. Porque a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. É a recomendação bíblica. Então ele diz isso, somos renovados, por isso não desanimamos, porque o nosso espírito se renova dia a dia. E ele completa no versículo 17 e 18 da seguinte forma, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha o que Paulo está dizendo. Versículo 8 eu li que em tudo somos atribulados, um monte de situações difíceis aqui. E agora no versículo 17 ele está dizendo que essas coisas que vão acontecer conosco, elas são leves e momentâneas tribulações. Elas são leves e momentâneas. E essas leves e momentâneas tribulações, elas produzem em nós um peso de glória. De que forma produz? À medida que respondemos da maneira correta a essas tribulações, a essas afrontas, a essas situações que vêm sobre nós. Então nós temos a palavra de Deus nos orientando para cada situação. E se você aplica o que é ensinado por Jesus nas suas escrituras a cada situação que sobrevém sobre nós, isso irá produzir sobre nós um peso de glória acima de toda comparação. Por quê? Porque as coisas que vivemos aqui, elas são temporais. E as coisas nas quais nós firmamos a nossa esperança, elas são eternas. Por isso ele conclui no versículo 18 dessa forma, não atentando nós para as coisas que se veem,
mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Do que Paulo está falando? Temos aqui os problemas, as dificuldades, as tribulações, aquilo que sobrevém sobre nós e que faz com que o nosso homem exterior se desgaste. Isso é uma coisa, é o que vemos, é o que sentimos, é o que as nossas percepções naturais conseguem captar. E agora Paulo ele fala, nós não atentamos para isso, nós olhamos para as coisas que não se veem, nós fixamos a nossa atenção nas coisas que não se veem. Quais são as coisas que não se veem? Deus, o seu auxílio, o Espírito Santo, a sua palavra. Essa palavra que eu digo não essa escrita, mas a palavra que lemos, compreendemos e recebemos no nosso espírito. Elas têm o poder de nos renovar. Aí acontece o que ele falou. O nosso espírito se renova dia após dia, quando nós não atentamos para as dificuldades. Você já viu que tem pessoas que só falam da dificuldade e não tem uma resposta de Deus para dar para as dificuldades? A pessoa está vivendo uma crise no casamento e o que ela fala é exatamente aquilo. Cumpre-se então a palavra que diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então o coração está cheio de medo, o coração está cheio de aflição por conta da crise no casamento e é o que a pessoa fala. Qual deveria ser a atitude? O que a Bíblia diz a respeito disso? E confessar a palavra deveria ser a atitude. Porque o que Paulo está dizendo assim, ó, se eu não atentar para as coisas que se veem, mas se eu atentar para as que não se veem, as promessas de Deus, a esperança que temos, essa esperança no galardão que receberemos, na ressurreição, no renovo, são promessas de Deus. Não são coisas que a gente pode apalpar, mas são fundamentos poderosos que podemos crer e tomar posse pela fé. Então, deixe de olhar um pouco para as situações que estão aí e diga para essas coisas o que Deus diz a respeito dela. Tem uma frase que diz assim, não diga para Deus quão grande é o seu problema, mas diga para o seu problema quão grande é o seu Deus. Tem renovo de Deus para a sua vida. Tem renovo de Deus para a sua vida hoje. Eu não sei como você está, se você está desanimado, abatido, se a caminhada cristã tem sido pesada para você. Jesus diz que o jugo dele é suave, que o fardo é leve. Então a caminhada cristã não deve ser pesada. Se ela está pesada, é porque tem alguma coisa errada. E faça a correção então. Reveja o caminho que você está traçando. Reveja as suas crenças. Reveja o seu conceito cristão. Alinhe-se à palavra de Deus e você vai ver que de fato o jugo do Senhor é suave, que o fardo dele é leve. Não é pesado ser cristão, só é pesado quando nós estamos fixando o nosso olhar. Nós estamos atentando para as coisas que são temporais. Olhe para as coisas eternas. Olhe para Deus, olhe para o seu poder. Creia que isso é real. E Deus vai te renovar nesse dia. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esse dia e por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado também por essa palavra, que ela alcance os nossos corações e que encontre terreno fértil para germinar, crescer e frutificar na medida do Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe poderosamente sua vida. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comenta e compartilha essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas. Fica na paz e até a próxima.